Como já disse um grande filósofo, é necessário a gente saber da onde a gente veio para saber o que a gente é. Então nós estamos aqui hoje com Francisco Carmo dos Santos e Raimundo Carmo dos Santos, dois patriarcas da família Carmo. A gente vai fazer um questionamento de entender um pouco da história da família. Pai, tio Raimundo, eu estou querendo saber de vocês qual é a história da família Carmo. Como é que a gente veio para o Tocantins, como foi que se fixou em Araguaína, como foi que começou isso tudo e como é que a gente veio a se fixar aqui nessa região e a posteriori. Qual é o começo de tudo? Bem, o começo falando, para que haja uma família, são necessários que duas famílias se juntem para daí dar origem a uma nova família. Então, muito bem. Lá para os idos, eu não posso precisar a data aqui, mas no início de 1800, sei lá, 1800 alguma coisa, vieram da região de São João dos Patos do Maranhão para se fixar aí no município de Riachão, 3 irmãos. Eles vieram para trabalhar como vaqueiro de uma senhora muito rica, proprietária de grande extensão de terra que tem na região. Eles eram Vicente Pereira do Carmo, João Pereira, Vicente Pereira de Almeida, Alfredo Pereira de Almeida e João Pereira do Carmo. A diferença de nome deu-se porque o João nasceu no dia de Nossa Senhora do Carmo, daí ele foi batizado com o sobrenome de Carmo. Daí começa a origem da família Carmo em razão desse acontecimento. Esses 3 irmãos fixaram residência aí, voltaram em seguida lá na São João dos Patos, casaram e constituíram família que daí gerou o nosso avô, que se chamava, aliás, o nosso bisavô, que se chamava João Pereira do Carmo, que teve vários filhos, entre eles o Raimundo Pereira do Carmo, nosso avô. Por a gente ter nascido aí nessa região, ficamos mais ligados à família Carmo, mas tem um outro lado da nossa família, que é o lado do nosso pai. Aqui, nesse caso, a família Carmo é a família da nossa mãe. Certo. Aí tudo bem, vocês fixaram na região de... Riachão, Maranhão, sul do Maranhão. Tudo bem. Quanto tempo a família viveu lá? Quantas gerações? Olha, nós nascemos lá e os meus avós também nasceram aí. O Raimundo Pereira do Carmo, filho de João Pereira do Carmo, já nasceu aí. Veio, que é o nosso avô. Viveu aí até a idade de 80 e poucos anos, quando veio a falecer. Para ser mais preciso, 84 anos foi a idade que ele faleceu. Tudo bem. Agora vamos ao veio atual da família. Como foi o casamento dos pais de vocês, meus avós? A minha mãe era tida, foi assim, até eu questiono isso hoje, porque ela foi uma moça, de certa forma, um pouco à frente da sua época, porque na época era muito comum as pessoas se casarem entre a família, entre parentes, até porque eles moravam próximo do outro e o raio de convivência era restrito ao seio da família. E a minha mãe, não sei por que cargas d'água, foi encontrar um marido bem distante da região, lá na região de Fortaleza do Nogueira. Daí vem o outro lado da nossa família, que são os Coelho de Aguiar, ou Coelho dos Santos, que o nosso avô materno, os nossos avós maternos chamavam Raimundo Pereira do Carmo e Maria Dias da Costa. A minha avó materna já era da região de Grajaú, no Maranhão. E pelo lado do meu pai, o meu avô paterno chamava Francisco José dos Santos. E a nossa avó materna chamava Joana Coelho de Aguiar. O Francisco José dos Santos era filho do Major Filho, na época das patentes de contrato. Então minha mãe, não sei como veio a conhecer meu pai, que se chamava José Coelho dos Santos, filho de Francisco José dos Santos, né? E vieram a se casar, dando origem à nossa família, que aqui estamos. Tudo bem. Foram
14, foram 13, né? Teve uma que faleceu no meio do processo. Vocês podem, principalmente o pai, que é o mais velho, pelo menos, dos rapazes, falar um pouco da história do nascimento de cada um deles e de como foi a fatalidade da perca da irmã de vocês? Nesse caso aí já estamos falando dos nossos irmãos. Né? Isso. Dos nossos irmãos. Isso. Na realidade, a mamãe teve 14 partos, com todos nascidos e viveram. Houve a perda só de um dos irmãos, que morreu, uma menina que morreu aí com a idade aí dos menos de um ano de idade, ela veio a falecer. Consequência de qualquer luxo. Na época a gente chamava de tosse brava. Essa menina adoeceu e aí não teve recuperação e morreu. Mas ao todos fomos 13 irmãos vivos e que até pouco tempo atrás estavam todos vivos aí. A menina que morreu se chamava como? Violete. Se chamava Violete. Certo. Ok. Tudo bem. Todos, quais nasceram ainda no Maranhão? Se possível, pela ordem. Tia Maria foi a primeira. Quase todos nasceram no Maranhão. Maria, na ordem decrescente. Maria Joana, Iodete, Ivonete. O primeiro homem sou eu, Francisco, Iolete, Raimundo, Miguel, Arlete, Luzinete, e Manuel. O Manuel veio ainda na fase de amamentação para cá. Nasceram aqui já em Araguaína, José Carlos e Marinete. Vocês observaram aí que teve duas Violetes. E a primeira Violete foi a que nasceu e morreu com alguns meses de vida. Depois que veio a outra mulher, aí tornaram a batizar com o nome de Violete. E essa, graças a Deus, Antiolete. é viva. Tudo bem. Certo, bacana. E como foi a vinda da família? Tem mais alguma história? Perdão. Como foi a vinda da família Carmo, tendo esse contexto todo no Maranhão? Eu queria saber como era a vida de vocês lá. Em que condições vocês viviam, como era o entretenimento dos irmãos, como era a casa, o que eram os meios de produção, de vivência, de lazer e hábitos de vocês lá no Maranhão ainda. Olha, a nossa vida lá era muito precária, assim, muito rudimentar. A gente não tinha conhecimento praticamente de nada. E nosso pai, ele exercia 3 profissões. Ele era carpinteiro, era ferreiro e trabalhava na lavoura. A nossa lavoura era uma lavoura de subsistência, somente para o consumo, vivia também da caça, mas tudo isso só para a subsistência da família, nada de comercializar. E algum dinheiro que meu pai ganhava era no serviço de marcenaria ou de ferreiro. E era disso que a gente via. Quanto ao lazer, nós não tínhamos. Pelo menos a turma mais nova não tinha lazer nenhum. Era de brinquedo mesmo de quintal, brincava de criar gado, mas o gado era de jatobá ou de osso, essas coisinhas. A gente fazia as fazendas pequenininhas, disso que a gente brincava. Quanto às irmãs já moça, adulta, o lazer dele era uma festinha que tinha na casa de um conhecido, de um amigo, e um para lá para se divertir. E nada mais do que isso. Era só. Eu lembro do pai contando essa história, ele usou até um termo, dizia que a vida de vocês tinham pouco mais recursos que os índios. Era pouca coisa a mais que vocês tinham que os índios da época. Certamente nós tinha evoluído a condição de indígena muito pouco, né? Porque as ferramentas eram rudimentares, os conhecimentos também eram restritos, e a gente vivia mais da lavoura de subsistência, do extrativismo e de pequenas criações. Só curiosidade, dos garotos que viviam lá no Maranhão, eram todos alfabetizados, tinham acesso à escola? Não, eu devo ter sido o último a frequentar a escola lá. O restante já vieram para a escola aqui em Araguaína. Lá, por exemplo, o último foi o Francisco e os outros todos vieram analfabetos de tudo, não sabia nada. Para ser alfabetizado ainda. Tudo bem. Agora, daí a necessidade principal da saída. Boa, mas já chegamos nesse ponto. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, são os dois mais velhos. Qual é a lembrança mais forte que vocês têm desse período do Maranhão? Desse período que a família ainda estava lá. Qual é a lembrança que vocês ainda têm mais marcante lá? Nessa hora é boa a vida, porque vocês podem falar de lembrança alegre ou triste. Da minha parte, assim, a coisa que eu mais lembro, assim, não era nem de dificuldade, eu como criança na época,
quando eu vim para cá, eu tinha 8 anos de idade, eu nem sabia o que era dificuldade, porque eu ainda não trabalhava, era muito pequeno, e sempre a gente teve, às vezes fraco ou boa de qualquer jeito, sempre a gente nós tivemos alimentação, nunca faltou, então eu não tive assim uma lembrança ruim, porque eu não conhecia nada melhor do que eu nunca tinha visto nada melhor. Então eu não tenho uma lembrança ruim. E boa, eu tinha a lembrança assim, quando era uma vez por ano, eu ia passar as férias na casa, um período, que hoje a gente chama, na época eu não sabia nem o que era férias. A gente ia passar um período na casa do meu avô, e lá as coisas eram mais assim, com mais fartura, então eu gostava de ir para lá. Sempre no mês de julho, passava uma temporada para lá. Essa é uma lembrança boa que eu tenho dos meus avós. As lembranças são muitas, né? Porque a lembrança de infância persegue a gente por toda a vida, né? A lembrança do rio, a lembrança dos banhos, a lembrança dos avós, dos primos, das reuniões familiares, do convívio familiar. E uma lembrança talvez forte, marcante, foi a vinda, a despedida, a saída, o momento de sair, a decisão que meu pai tomou de sair, de deixar o Torrão Natal para vir se aventurar aqui em outras bandas, no caso do estado de Goiás. Só para encerrar já o assunto Maranhão, acho que esse ponto é relevante para a gente lembrar. Parece que tinha um lado da família que tinha uma rivalidade com outro lado. Confere ou eu... Não. Isso não confere. Não. Ok, então tudo bem. Tá bom. Rivalidade. Eu tinha uma história de uma compra de uma égua que parece que deu especificamente esse caso. É coisa muito pequena, foi um negócio do cavalo lá, mas é coisa muito pequena. Ah, então tá. Eu tô com a memória afetiva com a relação errada com esse evento. Tudo bem. Qual foi então o motivo da saída do Maranhão para vir para o Tocantins e por que especificamente a cidade de Araguaína? Bom, essa aí eu respondo. A necessidade principal era o problema de falta de escola, e o papai tinha um desejo de que os filhos dele viessem estudar. O papai era um homem alfabetizado, tinha um certo domínio, um certo conhecimento. Ele, além das profissões que o Raimundo citou, de ferreiro, carpinteiro, lavrador, ele era mais um enfermeiro prático, porque ele, por ser alfabetizado, era aquela pessoa que lia e escrevia as cartas que chegavam lá na região para as pessoas que não eram alfabetizadas. Legal. E ele tinha essa função, ele era uma espécie de enfermeiro, porque ele sabia aplicar injeção. E na época foi a descoberta da penicilina, e que chegou com força, com os primeiros antibióticos, né, que foi usado aqui na região norte, nordeste do Brasil, e ele tinha esse conhecimento de saber fazer a aplicação de injeção. Mas a necessidade real foi essa, de colocar os filhos na escola. E lá, como lá não tinha, as opções eram distantes, como a nossa irmã mais velha tinha se casado com um rapaz que tinha vindo para cá, para Araguaína, mudado aqui para Araguaína, ela foi a grande incentivadora da nossa vida para cá, a Maria. Tá falando da tia Maria e do tio Natividade, né? Sim. Certo. Pode contar mais ou menos como foi a história desse casamento? Essas curiosidades são boas. Olha, eu não sei exatamente, não, eles se conheceram nas festas, nas coisas, começaram o namoro. A Maria tinha, antes dele, teve um noivo lá, que a coisa não prosperou muito bem. Eu acho que ela, desencantada desse outro lado, acabou conhecendo esse outro rapaz. E aí a coisa fluiu com uma certa naturalidade rápido. Em pouco tempo ela estava noivando e se casaram. E ele, a Araguaína na época estava despontando, a gente ia falar nessa cidade, que estava começando e tal. E ele veio para montar um comércio aqui, uma loja de tecido, e acabou se dando bem aqui e arrastando a gente para cá. E ela foi uma das incentivadoras da nossa vida para cá. Tudo bem. Mesmo porque, naquele tempo, tinha sido construída a Belém Brasília. Isso é no importante. processo de terminar a conclusão da Belém Brasília. Então foram surgidas várias cidades às margens da Belém Brasília, que até então todas as cidades no Goiás, que vinha para a região norte, só eram situadas às margens do rio Tocantins ou Araguaia. Com o surgimento da Belém Brasília, surgiu Araguaína, e foi uma das cidades que fluiu muito, e com isso chamou a atenção de muita gente de todo o Brasil. E
nós não foi diferente. Em função de sair da nossa irmã já está aqui, e aí por isso a gente veio também. Tudo bem. Agora vamos chegar nesse ponto. Então tá, queria alfabetizar e veio a ideia de vir para Araguaína. Como foi a saída? Vocês lembram da época que vocês fizeram a trouxa para vir, arrumando tudo, a despedida? Como é que foi a vinda para cá? Foi... Perfeitamente, do dia, hora e data e tudo. Foi no dia 11 de setembro de 1962. Nós saímos lá numa manhã do dia 11, em cima com a bagagem, com a tropa em cima de uma tropa de burro. De burro. Viemos até a cidade de Riachão. Lá morava um tio nosso, irmão da mamãe, o tio Pedro Carmo. Arranchamos lá com ele, hospedamos lá com ele durante uns 2 ou 3 dias, até que passou o primeiro ônibus, na época, o ônibus da Estrela d'Alva, chamado Estrela d'Alva, que era um carro misto, metade caminhão, metade ônibus, que eles faziam lá para a cidade de Floriano, para lá, Teresina. E esse ônibus passando, fazia uma linha uma vez por mês, eu acho, uma viagem de Floriano a Carolina. Aí nós coincidiu com a época que a gente vinha para cá e viemos desse transporte até a cidade de Carolina. De Carolina, atravessamos o rio de barco, viemos para Filadélfia, de Filadélfia viemos em cima do caminhão até chegar aqui em Araguaína. Nós saímos no dia 11 e chegamos aqui no dia 17 de setembro de 1962. Alguns casos pitorescos que aconteceu nessa viagem é o seguinte: nessa tropa do município do Recurso, aliás, no distrito de Recurso, município de Riachão, que nós estávamos, onde a gente morava, que vinha para o Riachão, no meio dessa viagem aí, nós tivemos que dormir no meio da estrada, na mata, onde a minha irmã mais velha tinha um papagaio, e esse papagaio sumiu na noite lá na estrada, ninguém viu, isso foi motivo de choro, e todo mundo gostava muito desse papagaio. Papagaio falador. Papagaio falador, falava tudo, cantava e tal, então aquilo foi uma tristeza para a gente. E outro do lado pitoresco da estrada é o seguinte, que no trecho de Riachão a Carolina, para você ter uma ideia, é uma distância de 100 quilômetros. Nós saímos de Riachão, era por volta de 8 horas da manhã, nesse caminhão chamado, nessa época chamava, os ônibus dela, que não era ônibus, era uma espécie de caminhão, um carro misto, chamava de pau de arara praticamente. Então o que acontece? São 100 quilômetros, nós saímos 8 horas da manhã e chegamos, percorremos esses 100 quilômetros, chegamos no outro dia, 5 horas da manhã. Quase 24 horas de viagem para andar 100 quilômetros. Tinha um trecho nessa estrada que era de uma areia muito grande, era uma coisa, era como se fosse um deserto com árvore, pouca. Nós tínhamos que parar lá no período de meio-dia, por aí, esperar esfriar um pouquinho, porque carro nenhum conseguia passar nesse período, que era muito quente. Então, em função disso, tinha esse atraso. Bom, aí chegando em Carolina, 5 horas da manhã, para nós que a gente nunca tinha visto um rio grande, só córrego pequeno, um rio assim, o maior que a gente viu podia ter 3 ou 4 metros de largura, e o Tocantins seria um mar para nós, que a gente nunca tinha visto. Foi uma coisa muito bonita que a gente achou, aquele rio cheio de barco, atravessando do Goiás para o Maranhão, Maranhão para o Tocantins. Então, aquilo ali para nós foi uma alegria, de conhecer essas coisas, esse outro lado da vida, do mundo, que a gente não tinha a menor ideia do que seria. Aí atravessamos esse trecho aí, dormimos debaixo da mangueira, passamos a noite debaixo da mangueira, lá esperando o caminhão. Várias noites, nós ficamos 3 dias em Filadélfia, até que surgiu. Até surgiu a oportunidade de um caminhão que vinha de Filadélfia para Araguaína nos trazer, que também é uma distância de mais ou menos 120 quilômetros, e que nós gastamos mais ou menos, não, foi menos, mas nós gastamos também mais de 12 horas de viagem para percorrer 120 quilômetros. Em função das estradas, praticamente não existia. A gente era praticamente por dentro do nado, andando, cortando um palco lá, até chegar em Araguaína. Mas, graças a Deus, chegamos. Qual a idade de vocês na época? Eu tinha 8 anos. Eu 12. Aproveitando a história da nossa vinda para cá, eu me lembro que nós chegamos à noite, era madrugada na cidade, no lugar chamado lá do Itapecuru, na hidrelétrica de Itapecuru, e foi a primeira vez que nós vimos luz elétrica na Nossa! vida. Até
até então era desconhecido para a gente. Ficamos todo mundo encantado com a advento da luz elétrica. Outro ponto pitoresco aí também é o seguinte, é que quando a gente estava ainda na tropa, que avistamos a cidade de Riachão, eu, principalmente mais da Iolete para baixo, que era a Iolete, eu e os mais novos, foi a primeira cidade que a gente viu. Então aquilo ali foi uma coisa maravilhosa. Primeira vez que se viu uma casa de telha. A primeira vez que se viu uma casa de telha, uma cidade, gente que não eram os parentes. E, então isso foi muito gratificante. A primeira igreja que eu vi também, que eu nunca tinha visto uma igreja, a primeira vez que eu vi um padre vestido de batina, que eu nunca tinha visto isso, tudo isso aconteceu eu já depois de 8 anos de idade. Tá bom. E a chegada em Araguaína, ainda era o Lontra ou já era Araguaína? Nós chegamos em 62, o município tinha se emancipado em 58, então tinha pouco menos de 4 anos de emancipação. Naquela época eu não sei a população daqui, mas era muito pouco, até porque a maior parte da população de Araguaína na época ficava na zona rural e não na zona urbana. Nós chegamos aqui por volta de 11 horas, meia-noite, do dia 17 de setembro de 1962. Uma particularidade, daqui no balneário da Jacuba são só 6 quilômetros. Hoje não existe mais essa diferença porque a cidade já encostou lá, né? E nós chegamos ali por volta das 5 horas da tarde, às 17 horas, e teve que parar o caminhão lá para esperar esfriar, colocar água no radiador e tal, porque tinha que subir para cá e a subida com muita areia era difícil. Aí o caminhão tinha que dar um tempo para poder ir. Nós saímos de lá à noitinha, talvez umas 7, 8 horas da noite, tivemos que chegar aqui às 11 horas para rodar, para dar esses 6 quilômetros. Em função da dificuldade. Em função da estrada que não existia, da falta de estrada. Tá? Qual a lembrança mais forte que vocês têm da chegada? Olha, a minha mesmo foi o seguinte, é que quando nós chegamos, era à noite, eu não sei exatamente, eram as 11 horas, foi assim que nós 11 horas, por volta de 11 horas, meia-noite. Aí, nos acomodaram lá na casa de um senhor, onde minha irmã tinha um cômodo alugado para a loja dela. Nos acomodaram nessa casa lá, e quando amanheceu o dia, hoje eu vendo essa casa, que ela ainda existe, é uma casa relativamente pequena. Mas quando eu acordei no dia cedo, eu nunca me imaginei que tinha uma casa tão grande daquele jeito, que era tanto quarto, eu quase não dava conta de sair de dentro da casa. Foi a primeira coisa que eu vi diferente. Eu nunca tinha entrado em uma casa com tanta repartição, foi dessa vez. Tudo para mim era novidade, eu não só conhecia, mas tudo para mim era novidade. Ao dia seguinte, quando amanheceu, foi um impacto, né? Você deparar com as caras novas, as casas novas, automóvel, carro na rua nesse tempo, que a gente não convivia com isso, não conhecia, então tudo pra gente era novidade. Aí passamos a ver gente, pessoas, lojas, casas comerciais, enfim, igreja, padre, colégio, essas coisas assim que é uma convivência nova que até então a gente não conhecia nada disso. E como foi o processo de instalação? Tá? Vocês chegaram lá, estavam hóspedes, a tia Maria devia estar cuidando de tudo. E aí como é que foi que o vô fez para instalar, fazer? Logo em seguida procurou uma casa, né? O papai lá conseguiu alugar uma casa e tal, e nós nos instalamos nessa casa. Eu me lembro que era um barracão aberto, e aí nós fomos providenciar fechar, fazer as paredes, fizemos as paredes de palha, para poder fazer a revisão da casa e tal, para a gente se acomodar por lá. E ficamos nessa casa até quando o papai adquiriu a casa própria, comprou uma casa e depois foi... É aquela onde hoje é a casa da tia Luz, aí, da tia Dragão. Aí ele foi fazendo as modificações de acordo... Certo, tudo bem. Aí só por curiosidade, eu acho que isso é relevante. Como era que o vovô fazia para manter a família chegando em Araguaína? Ele tinha a profissão, né? Foi trabalhar inicialmente, de carpinteiro. E aí começaram, na condição de carpinteiro, ele começou a produzir, a ganhar, e cada um, e nós os outros, cada um fazia alguma coisa, uns bicos, negócio, e aí as coisas foram fluindo naturalmente. E também nos primeiros anos, meu pai ainda, nós botamos roça, de
arroz, essas coisas. No primeiro ano ainda foi feito. E outra coisa também, associado, junto com a profissão dele de carpinteiro, ele conseguiu comprar uma carroça. Inclusive foi a primeira carroça na cidade de Araguaína. Olha. Era do meu pai. E ele trabalhou muito tempo de carroceiro. O Chico aqui ajudou ele muito pouco, porque foi trabalhar com a irmã. E depois fui eu assumir o lado da carroça lá. Trabalhei vários anos de carroceiro. E depois a gente desfez da carroça, porque a gente já foi estudando, e cada um arrumou um emprego, e a coisa foi melhorando, graças a Deus. Quando ele conseguiu o lote foi a construção daquela casa, né, que antigamente era de barro, grandona. Eu tenho lembranças dela na infância. Eu sei que é a casa da família, mas eu tenho assim na lembrança como se fosse a casa da Tiolete, porque a Tiolete era que comandava a coisa lá. Então, tudo bem. Quanto foi o período de construção daquela casa e como foi o processo da criação da madeireira? Olha, o papai, por trabalhar de carpinteiro, ele comprava madeira para o seu trabalho, né? E daí ele passou ao serviço aumentar e ele comprar a quantidade maior. E tinha um fornecedor, que era o senhor Aguinato, que tinha uma serraria aqui nas imediações de Araguaína, e vendia madeira para ele. Aí um dia propôs para ele trazer uma carrada de madeira para ele. Ele usava a parte que fosse necessária para ele e o restante ele ia vendendo para os outros carpinteiros, né? E o senhor Aguinato deixou aquilo ali nessa condição. O que não vendesse, o papai ia consumindo lá, sem nenhum compromisso com tal. E aí a coisa foi fluindo. Foi a primeira carrada, e depois a segunda, a terceira, até chegar na madeireira que você ainda chegou a conhecer. Sim, eu lembro da madeireira. A casa, ela teve aquela... Quando eu nasci, a casa era formada. E a lembrança que eu tenho, até porque eu era pequenininho, que a casa era imensa. Tinha um corredor grandão, daquele chão vermelho, vários quartos onde ficava todo mundo. Como foi o processo de criação daquela casa? E quanto tempo ela durou? Inicialmente a casa era pequena, né? Porque de barro, né? Você se lembra que tinha a parte de barro ali e o resto que era de parede de madeira, né? Porque já com a facilidade da madeira, o papai foi ampliando. Uhum. Lembro que inclusive tinha um fogão de lenha no fundo. Exatamente. Aí o papai foi ampliando de acordo com o tempo, com a necessidade, até que virou aquele casarão que você chegou a conhecer. Uhum. Foi quantos anos o processo de criação daquela casa? Não, eu não sei precisar não, mas foram alguns anos. Aquela casa durou de que ano a que ano? Rapaz, durou da época que nós chegamos, aí 62, 63 ou 4, quando o papai adquiriu, até quando... Bom, aí ele faleceu em 77, e logo daí, pouco tempo depois, eu não sei precisar, talvez 2 ou 3 anos, logo em seguida, depois que meu pai faleceu, 6 meses depois minha mãe, 7 meses depois minha mãe faleceu, aí já veio o processo que quando minha mãe, aí já foi vendida a casa para uma irmã nossa, já foi derribada e construída em outro lugar. Esse processo aí deve ter durado, Chico, talvez uns 10 anos. É possível, não é mais do que tinha isso. que voltar na memória para buscar o processo. Eu lembro que eu acho que as festas de Natais, acho que até 1989, 90, acho que ainda era naquela casa antiga. Eu posso estar errado, mas... Certamente. Eu não sei precisar festa de Natal, mas algum aniversário, alguma coisa, isso fazia por lá. Sempre tinha lá. Aí eu lembro que tinha a madeireira, que a gente brincava muito por ali, e a casa do lado ali, que era depósito, e foi, acho que a primeira casa do pai. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Tá bom. Desse período em que vocês conviveram ali no casarão antigo da família Carmo e da formação da madeireira, qual é a lembrança mais forte que vocês têm? Olha, a lembrança mais forte que eu tenho é o falecimento dos nossos pais, que ocorreu nesse período que eles moravam lá. E o pior assim, da coisa é que foi muito próximo um do outro. E meu pai, quando veio do Maranhão, ele tinha uma doença, chaga. E, então, com essa doença, o trem foi piorando, e na época o tratamento era muito precário, praticamente não existia o que já existe hoje. Então, ele foi piorando até chegar a data do falecimento. Então, esse foi o lado pior, assim, de lembrança que eu tenho. E, por outro lado, também, nessa mesma época, foi da época boa, antes do falecimento dos dois, obviamente, foi uma época assim que a gente, que não era acostumado até com certos
conforto a gente adquiriu, como televisão, telefone, rádio, geladeira, um sofá dentro de casa. Tudo isso a gente adquiriu nessa época, dos anos 70. Eu particularmente, deixa eu entrar no documentário de vocês, eu tenho 3 lembranças. Um era do quadro do vô e da avó, que ficava lá na sala. Um quadro grande do Papa João Paulo II, que acho que a tia Olete colocou lá, eu morria de medo daquele quadro. E lembro uma vez que, quando o pai morava naquela casa ali do lado, eu estava deitado na rede com ele, eu via ratos passando no... Era uma praga, né? Era, eu lembro dos ratos passando no teto, meu pai ainda apontava, ó filho, um rato. Eu tenho essas lembranças assim. Agora, a lembrança boa também que eu tenho, além disso que eu já citei, foi quando eu fui aprender a andar de bicicleta. Essa é uma história até engraçada. No fundo do quintal lá de casa tinha um pé de caju e ele era coberto de maracujá teroba. Então eu catava aqueles maracujá, enchia o saco e levava para uma fábrica de picolé. Ele me comprava os maracujá e eu pegava esse dinheiro e ia alugar bicicleta para aprender a andar de bicicleta. Foi assim que eu E consegui. diga-se de passagem, nessa época tinha os lugares que alugavam bicicleta. Você alugava bicicleta para andar de bicicleta. Você não tinha bicicleta, mas tinha de aluguéis. de aluguéis. Vários aqui em Araguaína. Assim que eu aprendi. E eu tenho as recordações boas ali na rua, 3 de maio, número 34, né? Ali foi a gente viveu a vida inteira até transferir para cá, inclusive quando eu casei, ainda morei do lado. Lá você nasceu lá, né? E são boas lembranças, a época de juventude, adolescência, o futebol, os festejos na igreja, Era uma coisa boa demais. os vizinhos, ali, o pessoal do São Antônio Lira, o Fanca, tal, a turma ainda, os nossos vizinhos ali. Agora, também tem uma coisa muito particular que eu sempre dei valor na nossa família, é que a gente sempre se reúne. Todo ano a gente se reúne, se confraterniza, e graças a Deus essa é uma tradição que a gente vem trazendo e que eu quero que seja por esta nossa vida. Enquanto a gente existir, permaneça. Ok, segura aí, tio, chora ainda não que a gente tem mais assunto ainda. Tá, agora eu queria que cada um de vocês falasse qual é a lembrança. arquivo confidencial. Não, mas tá divertido isso aqui. O pessoal vai ver isso aqui daqui a pouco na internet. Qual é a lembrança mais forte que vocês têm do vovô, dos pais de vocês, do vovô e da vovó? Olha, da minha parte é o seguinte, o meu pai era uma pessoa muito severa com a gente, muito dura, assim, ele num lado assim que eu achava que podia ter sido diferente, é que o meu pai, assim, com a gente, ele não era muito de conversar, ele mandava, faz isso, faz aquilo, você tinha simplesmente que obedecer. Não era aquele pai carinhoso de chegar e abraçar o filho, dar um beijo, meu filho, que é isso, tal. Ele não era assim, já a mãe era mais carinhosa, era mais compreensiva, era quem o pai brigava e a mãe ajeitava. Mas, dentro dessa dureza do nosso pai, tinha uma coisa que era relevante. A honestidade estava acima de qualquer coisa. Legal. As recordações são boas. A recordação de pai e mãe não tem como ser ruim, principalmente no nosso caso, né? E apesar de o papai ser um homem austero, não admitia brincadeiras, tinha um respeito muito, uma distância grande entre o filho e o pai, não é como hoje, né? Mas isso eram os costumes da época. Isso só veio vamos dizer assim, a engrandecer a nossa vida e trazer boas coisas. O que ele deixou foi muito bom. É um homem justo, correto. Deixou um legado muito grande. Apesar de austero. E a mãe era a doçura de mãe, aquela pessoa que relevava tudo e tal. Tudo bem. Esse vai ser o único momento triste que eu vou perguntar, mas não pode passar sem. Qual é a lembrança que vocês têm da morte do vô e da avó? Olha, da minha parte, nessa época, eu morava em Belo Horizonte. Eu trabalhava numa empresa, na Singer, e eu lembro que até hoje, era um final de semana, domingo, eu estava lá e recebo o meio de comunicação naquela época mais rápido era o Telex. Aí meu irmão caçula, até já falecido, passou o Telex para mim. Tio Nena, né? Informando da condição de saúde do meu pai, que estava muito doente e tal, aí isso foi num final de semana, num domingo, quando foi na segunda-feira cedo, eu chego na empresa e peço demissão.
Aí eu disse, não, Raimundo, não sai não, você vai lá, fica com seu pai, depois você volta. Mas eu já estava com muita vontade de vir embora mesmo. Aí não teve acordo, vim embora, cheguei em casa, eu e o Francisco aqui, pegamos nosso pai e viemos para Goiânia. Eu estava passando muito mal, doente e tal, aí viemos para Goiânia, para tratar. Aí levamos nosso pai no Hospital Santa Genoveva, em Goiânia, e a junta médica lá falou para mim, o Francisco, o problema dele era achar que não tinha jeito. Eu lembro até hoje que ele falou o seguinte, olha, ele pode durar entre 6 dias como 6 meses, mas ele não tem mais muito tempo de vida. Vocês, inclusive, podem levar ele para casa, porque aqui não tem nada o que fazer. Eu não recordo se o Francisco veio primeiro do que eu, e eu fiquei lá bem depois com meu pai. Eu sei que a gente, voltando de Goiânia para Araguaína, aqui, e ele chegou numa quarta-feira, nós chegamos numa quarta-feira de Goiânia. A única coisa que ele fez, quando chegou, ele entrou e tal, e logo depois, eu não sei, assim, ele levantou e veio na porta da sala, de fora da casa, deu uma olhada, botou a mão num portal e no outro da casa, botou o rosto assim para fora, deu aquela olhada na rua e voltou para dentro do quarto. Dali ele não levantou mais. Isso foi numa quarta-feira. E ficou prostrado ali, cada dia piorando, e a gente naquela maior agonia ali, sem poder fazer mais nada, porque não tinha o que se fazer. E até no sábado, por volta de 8, 9 horas da manhã, ele não deu mais tarde. Era mais 3 horas. Era mais 3 horas. Inclusive eu estava presente do lado, vi, assisti assim, os últimos suspiros. Isso foi muito marcante na minha vida.